Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 10. Gostaria de agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, agradecer ao nosso pastor, nossa pastora. A presença de Deus é real no nosso meio e Ele tem mais a falar conosco essa noite. Ele já tem falado através dos hinos, nós já sentimos a presença de Deus e nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor essa noite. Capítulo 10, o verso 24, nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler o 24, o 31 e depois a partir do 39. O verso 24 diz assim: odiaram-no, pois, os judeus, disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Verso 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Verso 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Capítulo 11, verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, repita Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E você diz amém? Antes de se assentar, repita assim: mudança de ambiente. Pode se assentar, tome seu assento. É o encerramento dessa campanha maravilhosa e o tema é chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Talvez você tenha buscado tanto Deus ao longo dessa campanha. E quem sabe hoje é o dia que Deus vai se achegar nessa situação. Vou falar porque duas pessoas creram. Quem sabe hoje é o dia de que de tanto você se achegou a Deus buscando em um propósito, mas talvez ainda não viu Ele agir. Quem sabe hoje é o dia, só depende de você crer, que Deus vai chegar nessa situação. O texto ao qual nós lemos nos fala de Jesus estando em uma região em que ele geralmente andava por ali, que era a Judéia. Região da Judéia, região em que ficava perto Betânia, uma localidade em que Jesus sempre passava por ali. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, a partir do verso 17, vai nos contar que em uma certa feita Jesus estava nessa região de Betânia e ele teve fome. Quando ele teve fome, ele avistou uma figueira de longe e ele foi até aquela árvore para pegar um fruto e saciar a sua fome. Porém, o texto diz que aproximando-se da figueira, ele viu que ela não tinha fruto, porque a figueira ela vendia uma mensagem de longe de que tinha fruto, mas quando Jesus se aproximou não tinha fruto nenhum. Aqui nós aprendemos uma lição de que nenhuma aparência resiste ao poder da aproximação. Nenhuma aparência resiste ao poder da aproximação. Já viu aquelas pessoas que você de longe parece refletir uma imagem de que tem alguma coisa boa para oferecer, mas quando você se aproxima, você vê que não tem? Isso acontece. Jesus está ensinando isso e também nos ensinando de que a gente tem que ser uma geração ou uma igreja que não vive só de folhas de aparência, mas que gere frutos, porque Ele nos chamou para gerar fruto. O
texto diz que Jesus ele disse para a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E algumas traduções diz que a figueira secou, outras traduções diz que a figueira morreu. Os seus discípulos estavam com ele na região de Betânia quando isso acontece. E o que chama atenção é que sempre que Jesus passava por alguém, essa pessoa estava ruim e ela melhorava. É que sempre que Jesus passava por alguém, essa pessoa estava enferma e ela ficava curada. É que sempre que Jesus passava por alguém, essa pessoa estava morta, mas aí Jesus ressuscitava ela. Mas nessa ocasião, a figueira estava viva e Jesus deixou ela morta. Nessa ocasião, a figueira estava saudável, cheia de folha, mas Jesus deixou ela morta. É a primeira vez que os discípulos veem Jesus passando por alguém vivo e deixando morto, e não o contrário. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós, dizendo assim, que quando o assunto é fruto, e quando ele for requerer fruto de nós, como fez com a figueira, e a gente não tiver fruto a oferecer, ele está dizendo: se você não gera fruto e vive de aparência, é melhor que você morra. É melhor que você não viva. Se você vem para a igreja e vive uma vida de aparência e não gera fruto nenhum, é melhor que não venha. Jesus ensinou, se nós ouvirmos essa palavra, conhecer essa palavra e não seguir essa palavra como tem que ser seguida, é melhor que nem conhecesse. Mas essa noite aqui nós viemos não pela aparência, não. Nós viemos aqui porque nós estamos ligados à videira verdadeira que é Ele, e nós vamos frutificar. Ele ensina, e esse episódio acontece em Betânia, repita Betânia. E o texto que nós lemos, João capítulo 10, Jesus está nessas regiões. E Betânia sempre foi um ambiente bom para Jesus, porque a gente sabe que sempre que ele estava por ali pela Judéia, ele passava em Betânia e era bem recebido por Lázaro, Marta e Maria. Sempre eram recebidos bem, sempre era uma hospitalidade muito boa, era um ambiente bom. Mas no capítulo 10, antes da gente frisar no capítulo 11, que é o milagre da ressurreição dos 4 dias, no capítulo 10 a gente entende que esse ambiente bom que era a Judéia e era a Betânia, ele começa a ficar conturbado, ele começa a ficar difícil, começa a ficar hostil. E é muito ruim quando a gente está acostumado com um ambiente bom, e esse ambiente bom de repente começa a ficar difícil, começa a ficar hostil, começa a ficar complicado, começa a ter uma série de problemas. Já aconteceu com você? Comigo acontece direto. Às vezes o ambiente está bom, mas aí situações acontecem que o ambiente bom começa a se transformar em um ambiente hostil, em um ambiente que nos preocupa, em um ambiente que traz preocupação, e que você começa a se questionar: será que eu estou no propósito certo? Será que o que eu estou fazendo está mesmo diante da vontade de Deus? Porque o ambiente era muito bom e ele começou a se tornar hostil. No capítulo 10 de João, Jesus está cumprindo o seu propósito, pregando. Ele começa a pregar nessa região da Judéia, também próximo a Betânia. Nessa região, ele começa a pregar, dizer que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, que o ladrão não entra pela porta, ele entra pela janela. Quando ele começa a pregar e a cumprir o seu propósito, no verso 24, onde nós lemos, o texto diz que alguns judeus rodearam ele. E a primeira coisa que os judeus, ou que o inimigo do seu propósito faz, é questionar a sua identidade. O texto diz que eles falaram assim para Jesus: você é mesmo o Filho de Deus? Se você é mesmo esse Filho de Deus, fala-nos abertamente, mostra alguma coisa, faz algum sinal para a gente entender. Eles começam a questionar a identidade de Jesus, porque a primeira coisa que o inimigo faz para tornar um ambiente bom um ambiente ruim e hostil é questionar a sua identidade em Cristo, é questionar a sua identidade em Deus. Sempre o inimigo vai começar a querer transformar os seus ambientes bons, começando pela sua mente. Eles começam a dizer: será que você é mesmo filho de Deus? Fala abertamente para nós, porque sempre que o inimigo quer transformar os ambientes ruins da sua vida, ele começa questionando a sua identidade. Quando Jesus foi ser tentado no deserto, a gente já aprendeu isso aqui com o nosso pastor, que a primeira coisa que o inimigo faz é questionar: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Questionando se tu és filho, se você é filho, não era para passar por isso. Se tu é filho, não era para passar por aquilo.
existem pessoas que entraram aqui nesse culto e que o inimigo está tentando confundir a sua cabeça, porque está dizendo: você não é filho de Deus? Se você é filho, por que o ambiente que era bom agora está ruim? Por que o serviço que tinha agora não tem mais? Por que perdeu o trabalho? Se você é filho de Deus, Ele te deixou desamparado. E você começa a se questionar: será mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será mesmo que eu estou no propósito que Ele me chamou? Porque o inimigo sempre começa a trabalhar na sua mente. E o ambiente que era bom começa a se tornar ruim, começa a se tornar hostil, começa a se tornar dificultoso. Mas aí ele piora, porque quando o inimigo não consegue trabalhar na sua mente, na sua cabeça, na sua mente, quando você resiste e diz: eu vou continuar no propósito, eu tenho certeza de quem me chamou, então ele intensifica o ataque. Quer ver? Capítulo 10 e o verso 31, o texto diz: mais uma vez os judeus pegaram pedras para o apedrejar. Está vendo? E eles começaram questionando: você é filho de Deus? Fala pra gente. Você é filho de Deus? Faz alguma coisa. Agora Jesus não cedeu, continuou no seu propósito. Agora o que era só questionamento começa a partir para uma agressão física. Eles começam a pegar pedra. E a minha tradução diz: pegaram pedras para o assassinar, para matar Jesus. Imagina, Jesus está cumprindo o seu propósito, está em um ambiente que era bom, que era a Judéia e Betânia, nas proximidades. Mas o ambiente que era bom, por conta dele começar a cumprir o seu propósito, começa a gerar dúvida em algumas pessoas, começa a gerar ódio em algumas pessoas. E algumas pessoas dizem: a gente tem que apedrejar esse homem, tem que matar ele, porque essas palavras nos incomodam. Mas o texto diz que enquanto alguns diziam que as palavras dele incomodavam, outros diziam assim: nós não vamos para outro lugar, porque só a sua palavra traz vida. Deus está falando com você aqui essa noite e dizendo: se o seu ambiente começou a se tornar hostil, simplesmente porque você está cumprindo o seu propósito, não desanima, não para. O inimigo vai atacar sua mente, ele vai atacar sua mente, vai atacar com dúvida, com questionamento. Mas nós estamos aqui e buscando a unção de Deus, que ela possa revestir a sua mente. O inimigo vai atacar você com pedras, vai querer tocar na sua enfermidade, na sua vida com enfermidade, vai morrer. Vai querer que você bata o carro, vai também, porque ele faz isso. Ele quer tocar as coisas, os ataques são intensificados. Mas nós estamos aqui essa noite e dizendo igual a Jó: eu saí do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá. É Deus quem dá, é Deus quem toma. E nós vamos sair daqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Eles ficam. E nesse ambiente eles começam a dizer: vamos apedrejar ele, para que Jesus saísse do seu propósito. Porque quando o inimigo não te tira do seu propósito, ele quer transformar o seu ambiente para que você se sinta questionado se está na direção certa. Mas aí o ataque começa a se intensificar ainda mais. O verso 39, o texto diz assim: contudo, mais uma vez tentaram prendê-lo. Observa que começou com questionamento na mente: tu és mesmo filho dele? Você é? Faz alguma coisa para provar, nos fala abertamente. Jesus segue o seu propósito. Depois pegaram pedras e disseram: nós vamos matar ele. O ataque se intensifica e Jesus segue o seu propósito. E agora alguém diz assim: vamos prender ele. Tentaram mais uma vez prendê-lo. É o inimigo dizendo: eu vou te prender nesse ambiente de dúvida, eu vou te prender nesse ambiente de pedras, eu vou te prender nesse ambiente de questionamento. Tem pessoas que entrou aqui essa noite e o inimigo está dizendo assim: eu vou prender a sua mente nesses ambientes aí. Estava tudo bom, agora você está cheio de dúvida, você está cheio de dúvida, você está olhando alguém pegar pedras na mão e ameaçar você, até fisicamente. Você está vendo a família ir por água abaixo, você está vendo o emprego ir por água abaixo, está vendo a vida financeira ir por água abaixo, sentimental ir por água abaixo. E a palavra do inimigo é: vamos tentar prendê-lo aqui, vamos tentar prendê-lo aqui. Mas o verso 39
não acaba na palavra prendê-lo. Diz assim: contudo tentaram prendê-lo mais uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Eu vou falar porque duas pessoas entenderam. O texto diz que tentaram prender Jesus nesse ambiente de pedrada, nesse ambiente de dúvida, mas outra vez ele escapou de suas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? O inimigo quer tentar te prender nesse ambiente, mas a palavra para nós essa noite é: tu não vai ficar preso aí. Assim como o salmista disse, o laço se quebrou e nós vamos vir. Aí ele escapa das mãos de quem quer prender em um ambiente ruim. E aí, a pergunta é: Jesus conseguiu transformar esse ambiente hostil, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não conseguiu. Ele seguiu o seu propósito, mas quem não queria acreditar nele, ficou sem acreditar. Quem queria apedrejar ele, ficou querendo apedrejar. Quando Jesus chegou em Nazaré, ele não fez quase nenhum milagre, porque ninguém acreditava nele. Ele não forçou ninguém a nada. Jesus pode transformar todo e qualquer ambiente, mas ele precisa de legalidade para isso, porque ele não invade ambientes sem autorização. E aí ele não fica brigando. Por que você não acredita não? Sabe o que o texto diz? Capítulo 10, o verso 40. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para onde João Batista batizava. A minha tradução diz: onde João Batista batizava ou batizou no início do seu ministério. Olha o que Deus está dizendo para você. Talvez você não consiga transformar esse ambiente hostil que se formou. Talvez você não consiga transformar esse ambiente de guerra que se transformou sem você saber, porque estava cumprindo o seu propósito. Mas Deus está dizendo: se você não conseguir transformar esse ambiente, eu vou te fazer mudar os ambientes. Não, vou falar de novo. Jesus não transformou esse ambiente de que as pessoas queriam apedrejá-lo, mas o texto diz que ele escapou das mãos de quem queria prendê-lo e foi lá para o Jordão, onde João Batista batizou ele. Olha que interessante, sabe por quê? Porque nesse ambiente aqui, o texto diz que as pessoas duvidavam dele, que as pessoas diziam: se você é filho de Deus, fala da sua boca, se você é filho de Deus, faz alguma coisa. O texto diz que nesse ambiente as pessoas queriam apedrejar ele para que ele fosse embora. Aí ele está em um ambiente de dúvida da sua identidade, de dúvida do seu chamado, de dúvida do seu ministério. Aí ele pega e diz: eu vou sair daqui, eu vou atravessar o Jordão. E atravessar fala de mudança, atravessar fala de novo começo, atravessar fala de nova história, atravessar fala de novo começo. Eu vou falar de novo: atravessar o Jordão fala de novos começos. Aí ele vai e atravessa o Jordão, e ele vai para onde? Ele vai para onde João Batista o batizou. E sabe o que aconteceu quando João Batista o batizou? O texto diz que o céu se abriu, o Espírito desceu, e uma voz disse: esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer nele. Jesus está dizendo: eu vou sair do ambiente em que as pessoas pedem para que eu fale que eu sou filho, e vou para o ambiente onde ele diz que eu sou filho dele. Vou falar de novo. Ele diz: eu vou sair do ambiente em que as pessoas pedem para eu me justificar, e vou para o ambiente que quem me justifica é o céu. Ele diz: eu vou sair do ambiente em que as pessoas duvidam de mim, e vou para o ambiente em que as pessoas vão até ele. Diz: verdadeiramente João Batista dizia de ti, era verdade. Deus está dizendo: eu vou te arrancar desse ambiente em que você precisa em que você precisa montar a sua defesa, porque eu vou te levar para o ambiente que quem te justifica é o céu, quem te justifica é Deus. Qual é esse ambiente? Romanos capítulo 8, verso 31. Quem intentará acusação contra o justo? Não é você que se justifica, é Deus quem vai ser o seu justificador. Aí Jesus muda de ambiente. O texto diz que ele vai para um ambiente
beira do Jordão. E esse ambiente era bom? Claro que era. Capítulo de número 10, o verso 41, onde nós lemos: então muitos vinham até ele, exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo o que ele disse de você era verdade. Jesus estava em um ambiente em que as pessoas estavam com pedra na mão, dizendo: sai daqui que a gente não acredita em você, sai daqui que a gente não quer te ouvir. Ele vai para um ambiente em que as pessoas vão até ele e diz assim: eu acredito em você, eu acredito em você. Deus está dizendo para alguém aqui: você está desacreditado de muita gente, você está num ambiente em que a família não acredita mais, em que os amigos não acreditam mais, em que ninguém acredita mais em você, nem no teu chamado, nem no teu ministério. Mas Deus está dizendo: você vai atravessar esse Jordão, e daqui a pouco alguém vai dizer: verdadeiramente Deus é na sua vida. É muito bom sair de um ambiente ruim e ir para um ambiente favorável, sim ou não? E o texto diz no verso 42: e naquele povoado muitos creram nele. No final do verso 40, o texto diz que Jesus ficou ali. Os seus discípulos estavam com ele. Os discípulos também estavam quando o ambiente estava ruim. Agora que o ambiente melhorou, os discípulos também estão. E é muito bom sair de um ambiente ruim e ir para um ambiente melhor. Tem pessoas que entraram aqui e que você estava no primeiro ambiente, num ambiente de muita briga, num ambiente de muita confusão, de questionamento. E Jesus e Deus vai te tirar desse ambiente e vai te levar para a beira do Jordão, onde as pessoas vêm até você e o céu te justifica. Mas tem pessoas que entraram aqui que já estão nesse ambiente. Tem pessoas que entraram aqui que, se eu perguntar como que está a sua vida, você vai dizer: está tudo bem. Eu não estou num ambiente conturbado, eu estou na beira do Jordão, as coisas dão certo, está tudo dando certo. A minha conta está em dia, o emprego está em dia, o ministério está em dia. Eu estou ajudando a tudo, ajudando todos. Está tudo certo, a família está em dia. Talvez você já esteja na beira do Jordão e está dizendo: essa palavra não é para mim, porque eu não estou num ambiente conturbado. Para mim está tudo certo, eu já estou na beira do Jordão. Mas aí, Jesus estava com seus discípulos nesse ambiente favorável. E o texto diz: e ficou ali por alguns dias. Até eu queria ficar. Imagina, você não precisa ficar tentando convencer alguém. As pessoas vêm e acreditam em você. Todo mundo quer ficar nesse ambiente. Mas aí começa o capítulo 11. E o capítulo 11, o texto diz assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, ficou enfermo. Aí alguém vem e diz assim para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, teu amigo, está enfermo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos até Betânia. Capítulo 11, o verso 8, olha o que o texto diz. Olha o que os discípulos disseram. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentavam te apedrejar, e mesmo assim você quer voltar para lá? Capítulo 11, e o verso de número 16. Capítulo 11, o verso 12, o texto diz assim: olha o que os seus discípulos disseram. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. Jesus diz assim: vamos voltar lá para Betânia. Aí os discípulos dizem assim: naquele ambiente ruim, você saiu de lá. Lá eles queriam te apedrejar, queriam matar você, e você quer voltar para lá? Aí Jesus diz: é porque Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram: se ele dorme, daqui a pouco ele acorda. Não precisa ir lá não. Não vamos sair desse ambiente bom não. Vamos ficar por aqui mesmo. Capítulo 11, e o verso de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos lá também, e a gente vai morrer igual Lázaro. Sabe quando você está num ambiente totalmente favorável, que está tudo bem, está dando tudo certo?
E o teu propósito, e o teu chamado, e o teu ministério te empurra de volta para um ambiente conturbado, porque tem um amigo precisando ser ressuscitado. Porque tem um amigo que ficou doente. Mas Jesus tinha tanta clareza no propósito que ele não se apegava a ambientes favoráveis, ele se apegava ao propósito. Porque tem gente que ele tem clareza de propósito, até está no ambiente favorável. Quando o ambiente está favorável, ele esquece o propósito e quer ficar na beira do Jordão. E o amigo precisando ser ressuscitado. E o amigo morrendo, enfermo, e ele dizendo igual os discípulos: daqui a pouco ele acorda, daqui a pouco ele vai melhorar. Aí os discípulos já disseram: lá tem pedra, lá tem perseguição, lá tem luta, lá eles querem te matar. Aí alguém comentou com o outro e disse assim: é lá em Betânia. Lembra que ele matou a figueira lá? Olha como que está lá. Antes a figueira morreu, agora Lázaro que morreu. Antes a figueira morreu, agora Lázaro está morto. Então em Betânia tem o Lázaro morto e tem a figueira morta. Aí Jesus vai lá para Betânia e ressuscita o Lázaro. Ele ressuscitou a figueira, sim ou não? Não, ele não ressuscitou a figueira. Sabe por quê? Porque em Betânia é lugar que você tem que matar o que não dá fruto e ressuscitar o que vai dar fruto. Você está deixando viver o que não dá fruto e está matando aquilo que pode frutificar. Mas Deus está dizendo essa noite: eu vou te fazer voltar àquele lugar, porque o amigo precisa ser ressuscitado. Jesus está dizendo: eu não te limpei, eu não te lavei, eu não fiz algo na tua vida para você ficar aqui dentro, na beira do Jordão, dizendo: está tudo confortável aqui, esse ambiente é muito bom. A gente pega na glória a Deus e sente a presença dele, a gente chama e sente o poder aí, a gente faz o que acontece, porque lá fora tem alguém que precisa do seu resultado e ele não vai usar outra pessoa, ele quer usar você, ele quer usar Aí os discípulos estão hesitando. Jesus olha para eles e diz assim no verso 11: Lázaro, o nosso amigo, está enfermo. Jesus diz assim: Lázaro, o meu amigo, sim ou não? Sim ou não? Não. Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Lázaro, o nosso amigo. Jesus está dizendo assim: ele é teu amigo também. Jesus está dizendo assim: quando ele recebia você lá, quando ele recebia vocês lá, e estava tudo bem, vocês iam. Agora que lá está difícil, está um ambiente conturbado, e vocês estão aqui na beira do Jordão frutificando, vocês não querem voltar para lá. Mas ele é seu amigo também. É responsabilidade sua também ir comigo. Deus não quer levantar uma igreja de folha de aparência. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não tem como eu dizer que eu sou chegado de Deus e que Deus habita em mim se eu não se preocupo com alguém que está passando por um problema. Não tem como eu falar que eu sou uma igreja e que eu tenho Deus, e se eu vejo alguém que eu posso estender a mão, nem que seja com uma oração, e eu ignorar. Igreja de levitas e sacerdotes, igreja de religião, igreja que diz eu estou perto de Deus, mas se eu ver alguém caído quase morto eu passo de longe. Mas Deus vai levantar uma geração de samaritanos que não liga para isso, mas que diz eu preciso ajudar alguém. Aí ele vai, ele chega em Betânia e ele ressuscita Lázaro. Então vamos falar sobre o milagre que é maravilhoso da ressurreição. 4 dias morto e Jesus ressuscitou. Vamos passar, capítulo 10, ele está em um ambiente que se torna hostil e vai para a beira do Jordão. Capítulo 11, ele volta para um ambiente difícil, porque ele precisa ressuscitar alguém, precisa ressuscitar um amigo,
precisa ajudar um amigo que está passando por dificuldade. Deus está dizendo: eu vou te mudar de ambiente, eu vou te tirar do ambiente ruim e vou te colocar em ambientes bons, mas não se apegue a esses ambientes. Se precisar descer para ajudar alguém, desça para ajudar alguém. O texto diz que Paulo estava pregando, o lugar era alto, tinha muitas luzes no cenáculo. Paulo pregava, e o Eutico caiu da janela. Quando o Eutico caiu da janela, Paulo, o texto diz que ele desceu e abraçou ao jovem. Ele desceu e abraçou o jovem. O texto diz que quando a irmã Dorcas morreu, o texto diz que Pedro chegou e ela estava no quarto superior. O texto diz que Pedro subiu ao quarto e ressuscitou Dorcas. Olha só, Pedro sobe e ressuscita alguém. Paulo desce e ressuscita alguém. Quem está morto não se movimenta. Se for preciso subir para ressuscitar alguém, suba. Se for preciso descer para ressuscitar alguém, desça também. Mas se movimenta, faça alguma coisa. Não seja uma figueira. E nós possamos ter a pessoas queriam apedrejá-lo, e aí ele volta e ressuscita o Lázaro. O capítulo 12, olha aqui para mim, o capítulo 12, nesse mesmo ambiente, sabe o que acontece? Um culto. O ambiente que no capítulo 10 está conturbado, o ambiente que no capítulo 10 está desfavorecido, no capítulo 11 tem uma intervenção divina, e no capítulo 12 acontece um culto. Não entendeu? Vou explicar. Você começou no capítulo 10 com ambientes conturbados, mas você foi para o capítulo 11, vai ter uma intervenção divina que vai transformar esse ambiente. E no capítulo 12 você vai fazer culto. O texto diz que no capítulo 12, o verso 1, estava tendo um culto lá em Betânia, no mesmo ambiente que os discípulos não queriam ir, no mesmo ambiente que estavam todo mundo querendo matar Jesus. Aí Jesus entra na casa deles e faz um culto, se assenta à mesa. E sabe quem estava nesse culto? Lázaro estava no culto. Lázaro estava sentado à mesa. Aí uma mulher, na verdade era um jantar, mas a mulher transformou um jantar em culto. A mulher transformou uma coisa natural em algo sobrenatural. Alguém já entendeu? Era só uma reunião, mas aí uma atitude dela transformou o ambiente. Aí Lázaro estava lá, e o texto diz que alguns judeus procuravam matar Lázaro. Olha só, matar Lázaro, o cara que já ficou morto 4 dias, e os caras queriam matar ele. Aí eu pergunto, por que queriam matar ele? Lázaro estava pregando? Lázaro estava cantando? Lázaro estava fazendo alguma coisa? Não. Sabe por que queriam matar Lázaro? Talvez Lázaro podia dizer: eu não canto, eu não prego, eu não sou igual ao pastor, eu não sou igual à pastora, eu não sou igual ao grupo de louvor, a pastora Lilian, igual a pastora Lilian que deixa, eu não faço nada. Por que alguém quer me matar? Por que o inimigo me persegue? Talvez você faça essa pergunta também. Mas sabe por quê? Ou porque você canta, ou porque você prega. Eles queriam matar Lázaro, é porque Lázaro era um testemunho vivo, um testemunho que andava, um testemunho que ia falar de novo. É porque Lázaro era um testemunho de que ele é o Cristo, de quem está morto há 4 dias e vai ressuscitar. Alguém vai te perseguir, não é pela sua voz, não é pela sua pregação, é pelo seu testemunho. Deus vai dizer: nada vai te falar. Se Lázaro estava preocupado, estava mal, ele não estava preocupado, ele estava participando do culto. Nenhuma ameaça vai parar o teu propósito. Nenhum ambiente vai parar o teu propósito.
O inimigo, ele para propósitos com ambientes desfavoráveis, porque tem gente que não funciona em ambientes desfavoráveis, e ele para propósito em ambientes favoráveis, porque tem gente que não funciona em ambientes favoráveis. Mas Deus vai nos dar clareza de propósito, porque o nosso pastor disse aqui: esses ambientes aqui não nos prendem. Se está bom, a gente dá glória a Deus. Se está ruim, a gente continua dando glória a Deus. Por quê? Porque tem um ambiente sendo preparado. É lá junto a Ele. É junto a Ele. A trombeta vai tocar e Ele nos transformará. Eu quero te convidar aqui à frente. Você que quer ter uma mudança de ambiente. Eu não sei qual área da sua vida, e para mim não importa. Eu sei que Cristo pode transformar todas elas. Quero te convidar aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Vem aqui à frente, receber a oração. Não fique com vergonha, irmã, isso é costume nosso. Vem aqui orar com a gente. Nós vamos orar. E Ele vai transformar ambientes. Talvez você chegou aqui no ambiente do capítulo 10, um ambiente conturbado, mas Ele vai transformar esse ambiente. Vem aqui à frente, enquanto eles louvam, nós vamos orar. E eu peço que você feche os seus olhos. Vem aqui à frente, rápido, nós temos horário. Venha rápido. Se você acredita que Deus pode mudar os seus ambientes. Ah, mas eu sou crente. Não importa se você é crente, eu preciso que ambientes sejam mudados na minha vida. Todo ambiente hostil será transformado em ambiente de adoração. Porque Betânia estava hostil, a Judéia estava hostil, mas no capítulo 12, uma mulher oferece um unguento e o texto diz que o cheiro invadiu toda a casa. O ambiente de preocupação e de ameaça se transformou em ambiente de presença de Deus. Você não vai ouvir as ameaças, você não vai ouvir alguém tentando te parar, você vai sentir a presença de Deus, porque Ele transforma o ambiente. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pode adorar o grupo de louvor.